Começa agora o Check-in, um programa sobre intercâmbio e viagens da TV Univates. Então não sai daí porque hoje o assunto é a Bélgica e a gente aproveita para falar um pouquinho também sobre a França. Check-in no ar pela TV Univates e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Bélgica e também sobre a França. Para falar sobre isso, Giovanna Schwingel, estudante de Relações Internacionais, seja bem-vinda. Obrigada. Giovanna, teve um período fazendo um estágio na Bélgica, também aproveitou para conhecer a França. Como é que foi essa oportunidade? Como é que ela surgiu também para ti? Na verdade, essa oportunidade veio através do meu curso aqui da Univates, que eu estudo Relações Internacionais, e dentro do currículo acadêmico tem a disciplina de Vivência Internacional, que é o estágio obrigatório no currículo atual. Então, esse estágio ele é uma viagem internacional, que no ano passado foi para a Bélgica e para a França. Então, a gente aproveitou para conhecer o Parlamento Europeu e fazer algumas atividades lá. E o que tu pode comentar que tu aproveitou bastante para o teu currículo, de repente que tu pode levar para a tua vida profissional também disso? Na verdade, para a minha vida profissional, a experiência internacional já é algo bem grande que pesa no currículo. E eu sei falar que a gente conviveu com uma cultura diferente, a gente pôde praticar um pouco um outro idioma, porque apesar de o país falar francês, a gente pôde usar bastante o inglês, que todo mundo lá fala inglês. Então, é uma coisa diferente, que aqui dentro da sala de aula, quem estuda inglês conversa com os colegas, com os professores, mas é algo meio forçado. Então, tu vai lá e tu bota em prática isso. E isso é algo bem legal para nós. E como é que foi colocar em prática? Foi difícil? Foi fácil romper essa barreira também? Assim, para mim não foi tão difícil. Eu já tinha uma experiência internacional, então para mim não foi tão complicado. Mas assim, lá, como as pessoas falam um outro idioma e o inglês para eles é uma segunda língua, tem muitas pessoas que juntam um pouco o inglês com o francês, então a gente tem uma dificuldade de entender o idioma. Mas no mais, assim, foi bem tranquilo. Então, essa questão do sotaque às vezes influencia um pouquinho também. Sim, às vezes influencia. A gente pôde notar, assim, em alguns lugares, que nem a gente visitou uma cidade que não era em Bruxelas, era um pouco distante, que lá poucas pessoas falavam inglês. Então lá a gente teve um pouco mais de dificuldade de se comunicar. E na Bélgica tem regiões também que falam alemão, que falam flamengo, É que, na verdade, línguas. Na Bélgica tem três idiomas oficiais, que é o francês, o alemão e o holandês. Mas a região de Bruxelas fala francês. E lá naquela região, todo mundo na rua, quem a gente encontrou pelo menos, falava inglês. E nos estabelecimentos comerciais também todos falam inglês. E como a gente aproveitou para conhecer o Parlamento Europeu, dentro do Parlamento tem 24 línguas oficiais, que são as línguas da União Europeia. E o português de Portugal é uma dessas línguas. Então, dentro do Parlamento, a gente fez muitas atividades na língua portuguesa mesmo. Então, acabou facilitando um pouquinho também. Sim, facilitou bastante, porque como o grupo era grande, nem todos tinham um conhecimento grande do inglês. Quantos alunos, mais ou menos, participaram? Foram 21 alunos do curso de Relações Internacionais e do de Comércio Exterior, mais 2 professores que acompanharam. E como foi essa vivência dentro do parlamento? Foi algo bem diferente, porque a gente conhece pelo que a gente estuda na teoria. Então, a gente pôde conhecer o parlamento por dentro, a assembleia do parlamento, a gente pôde até participar de uma conferência que estava ocorrendo lá, com deputados do parlamento mesmo. A gente participou até de um programa que foi bem legal, que foi uma simulação que bota na prática como funciona as decisões que são tomadas pelo parlamento, que são utilizados então os partidos, como funciona isso lá, qual o peso das decisões que são tomadas. E assim, para nós foi uma atividade bem legal. E quais as principais diferenças então que tu percebeu em relação ao Brasil nessa questão política? Política? Deixa eu pensar. Tem muitas diferenças? Na verdade, também é dividido por partidos. Os partidos políticos lá também é socialista, tem os mais democráticos, mais liberais, mas o que tem mais peso lá é o Partido Social mesmo. E isso eu achei bem semelhante com como é no Brasil. E o fato de ter ainda rei
Influencia alguma coisa no país? É que não são todos os países, né? E lá, como a gente ficou só dentro do Parlamento Europeu, então é uma decisão, as decisões lá são tomadas diante de todos os países. Então, o fato de ter rei ou não, assim, eu não pude perceber uma influência. Nenhuma influência nesse sentido. Uhum. É. E como é que foi a vivência na cidade de Bruxelas? Vocês ficaram hospedados lá, né? Sim, a gente ficou hospedados lá. E como foi a recepção? Como foi a acolhida? Como é que foi? O que tu percebeu do povo, da comunidade da cidade? O povo, assim, ele é bem acessível. Se a gente... Qualquer coisa que a gente tinha, qualquer dúvida que a gente tinha, se a gente perguntasse para alguém, todos eles nos respondiam, assim, numa boa. Todos eles também estavam dispostos a ajudar, a dar informação se a gente precisasse. E isso é legal de tu estar num país diferente. A gente, por exemplo, a gente foi passear de trem, de metrô. E se a gente se perdia, a gente tinha que pedir informação. Isso foi uma experiência bem legal para nós. Porque conforme a gente ia andando pela cidade, a gente ia conhecendo pontos diferentes. E Bruxelas é uma cidade grande, mas ela é bem tranquila. Já é diferente de Paris. Em Paris eu tive uma percepção diferente, porque é uma cidade grande, mas ela é muito movimentada. E tem muito turista. E lá Bruxelas, apesar de ser grande, ela é calma. Muito bem. Então agora a gente vai conferir um VT que fala um pouquinho sobre o chocolate belga. E na sequência a Giovana já vai falar um pouquinho também sobre o que ela achou. A Bélgica é considerada a capital mundial do chocolate. Se você sempre achou que ótimos chocolates eram exclusivamente da Suíça, se enganou. Existem lojas dedicadas a essa maravilha em cada esquina. Na Bélgica são fabricados um dos melhores chocolates do mundo, feitos exclusivamente com manteiga de cacau. Chocolates de várias formas e sabores, dos quais há uma variedade impressionante. A grande diferença de preço é no gosto e se o chocolate é artesanal ou industrial. Os chocolateiros belgas insistem na grande qualidade dos ingredientes, começando com o próprio chocolate. Ele tem uma elevada densidade de cacau sólido e manteiga de cacau, que se evapora na língua dando um sabor super fresco. Foram os chocolateiros belgas que inventaram o famoso chocolate branco, feito com manteiga de cacau e leite. Voltamos com o check-in e agora falar um pouquinho sobre chocolate, ou melhor, voltar a falar sobre chocolate. Você já conferiu um VT que fala um pouquinho sobre esse assunto. Giovana, a tua percepção, muitas lojas de chocolate na Bélgica? Muitas lojas de chocolate, uma do lado da outra. Muitas marcas, muitas variedades? Sim, é que, na verdade, na Europa existem muitas empresas que fazem chocolate. Então, eu, pelo menos, provei chocolates da Alemanha, da França e uma empresa belga também, que eu provei o chocolate. Aprovou? Aprovado. Bem melhor? Se equivale? Como é que foi a tua percepção? Não desmerecendo o chocolate brasileiro, que também é muito bom, mas ele é diferente. Ele tem um gostinho diferente. Muito bem. E falando um pouquinho da comida, seguindo, vocês chegaram a provar alguns pratos da região? Assim, como foi tudo muito rápido, a gente tinha agendas de manhã e a gente tinha agendas à tarde, a gente acabou trocando muitas refeições por fast foods, né? Então, a gente provou fast foods lá da Bélgica mesmo. Mas, no mais, assim, a comida é parecida com a daqui, pelo que eu pude perceber em um ou outro restaurante que a gente entrou. Batata frita também é algo que é muito tradicional na Bélgica. Chegou a provar? Muita batata frita eu comi. Acho que todos os dias. E eles têm alguns acompanhamentos diferentes, né? Alguns molhos. Como é que era dessa forma? Tem molho, sim, mas como eu não gosto particularmente, eu acabei não provando isso. Mas as batatas fritas, assim, só elas eu comi bastante lá. Bem parecidas com as daqui? São bem parecidas com as daqui, mas elas são um pouco diferentes, são mais crocantes e são mais durinhas na casca. É um pouco diferente.
Muito bem. E aproveitando, vocês conseguiram conhecer a França também, né? Como é que Sim. foi essa viagem para lá? Dentro do nosso roteiro estava participar da CIAL, que é uma feira internacional de alimentos, e acontece de 2 em 2 anos em Paris. Então a gente pôde conhecer essa feira, que uma empresa daqui de Lajeado nos cedeu as entradas, então a gente foi um dia para conhecer. Foi uma oportunidade bem legal para todo o grupo, né? Porque todos trabalham no mercado de trabalho, tem essa área. Então a gente pôde ver como funciona a feira, e a gente até visitou estandes de empresas aqui de Lajeado. E é um segmento que é muito forte aqui na nossa região, né? Sim, é muito forte. A gente visitou estandes de empresas de carnes aqui da região, que tinha muitas lá, de doces. Provamos bastante comida diferente também, porque tinha estandes de empresas de todo mundo. Então a gente provou desde comida americana até comida coreana. Nós provamos de tudo. E quais as mais exóticas? Acho que a coreana, que tinha bala de iogurte, que era tipo um iogurte desidratado, que eu achei muito estranho. E a gente também acabou levando para casa muitas coisas que eles nos ofereciam. Sim. E os coreanos, por exemplo, eles comem tipo uns cup noodles, só que são diferentes. Então é uma culinária completamente diferente. Sim. Assim, os outros países, dá para se falar que é bem parecido com o que a gente come aqui no Brasil. E a maioria desse setor de alimentos são comidas industrializadas, né? Sim. Que vocês conheceram. Sim, são industrializadas. E o que tu leva, de repente, de aprendizado da participação nesse evento? Na verdade, fica a experiência, né, de uma feira internacional. Assim, a gente pôde ver como é dividido, qual o peso que o Brasil tem nesses eventos. A gente pôde ver, assim, o tamanho dos estandes do Brasil, que eram bem significativos, eram bem grandes. E como eles estão fazendo para desenvolver a marca do Brasil no exterior. E o país é bem valorizado, a teu ver, fora. Sim, é bem valorizado. Até se a gente chegava conversando com pessoas de outros países, né, com expositores, falando que nós éramos brasileiros. Muitos tinham interesse em vender para o Brasil, em conhecer mais o mercado, em penetrar no mercado. E vocês tiveram um tempinho para conhecer Paris também? Sim, não muito tempo, mas deu assim para conhecer a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, para passar pelo Museu do Louvre. E como tu avalia? Paris é uma cidade linda e a gente conheceu, acho que na melhor época do ano, porque não estava muito frio, mas também não estava assim muito calor. Mas é uma cidade com muitos turistas. Eu não sei se eu encontrei algum francês lá. Eu só vi turista e ainda como era a época dessa feira, tinha mais turistas do que o normal. Então as ruas eram cheias, qualquer coisa que a gente precisava lá, era muita gente. Até eu não consegui subir na Torre Eiffel, porque se eu quisesse subir, eu ia esperar pelo menos 3 horas na fila. Então eu ia aproveitar esse tempo para conhecer outros lugares de lá. E como foi? Vocês ficaram, então, um dia só em Paris? Sim, a gente ficou um dia lá. Na verdade, a gente ficou 2 dias. A gente dormiu uma noite lá só, mas como nós chegamos de tarde, um dia de tarde, a gente foi embora no outro dia. Os demais dias vocês passaram em Bruxelas ou chegaram a conhecer outras cidades também? A gente ficou em Bruxelas, mas teve um dia que a gente aproveitou para conhecer uma cidade que é a uns 100 quilômetros de Bruxelas, que se chama Liege, que tem uma universidade lá, que é a província de Liege, que tem parceria com a Univates. Então a gente conheceu a instituição, a gente teve uma aula lá com um professor da instituição mesmo, que falou sobre diferenças culturais nas negociações. E a gente conheceu também o porto da cidade, que é um porto muito grande. E como tu avalia, de repente, um possível destino para o intercâmbio? É algo que eu estou pensando. Talvez para o próximo semestre ou para o próximo ano. Mas é assim, uma cidade que eu gostei muito e que eu gostaria de voltar, que eu iria para lá de novo, para estudar, meio ano, quem sabe. Muito bem, então agora a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente segue falando com a Giovana.
voltamos com o check-in e seguimos então falando sobre a Bélgica. Giovana, houve alguma coisa que te surpreendeu lá, que de repente tu pensava que era de alguma forma e te surpreendeu de forma positiva? O que mais me surpreendeu lá foi as diferentes nacionalidades que eu encontrei. Logo que a gente chegou no aeroporto, eu me surpreendi com o número de pessoas do Islã, de muçulmanos. Eu nunca tinha visto tantos, pelo menos, e na rua também. Eu nunca vi tanta gente andando de burca. Isso me chamou muita atenção. Sim. E outros fatores da Bélgica em si, da população belga? Me chamou a atenção também a quantidade de brasileiros que tem lá. Logo que a gente chegou também no primeiro dia, a gente logo encontrou uma menininha, assim, criancinha de uns 5 anos, falando português com a mãe dela. E foi, assim, bem estranho, porque era uma coisa que a gente realmente não esperava para o primeiro dia. E quando a gente foi visitar a Embaixada do Brasil também, a gente descobriu que tem um número bem grande de brasileiros vivendo lá. Mas, no mais, assim, é uma cidade diferente do que tem aqui, porque além de ser uma cidade grande, tu vai caminhando pela cidade e tu encontra parques gigantes, com muitas árvores, e é completamente diferente. A gente tem um costume aqui no Brasil, a gente tem muitas praças, né? Lá eles têm muitos parques, né? Isso. Que não é basicamente brinquedos no lugar, mas é uma área verde no meio da cidade. É, bem isso. E como é que foi visitar esses espaços? Foi bem legal visitar esses espaços. E além disso, outra coisa que me chamou a atenção foram os prédios, porque lá é tudo muito antigo e tem muita história. Então os prédios, eles continuam tendo aquele aspecto antigo, porém eles são bonitos. São modernos? São modernos. E além disso também tem prédios novos, que são bem modernos. Então isso dá um contraste muito grande nas cidades. Chegou a conhecer algum museu também lá? Não, museu eu não consegui conhecer nenhum. Pontos históricos? Históricos. Teve um lugar que a gente foi lá em Bruxelas, que tem um monumento chamado Atomium, que é um átomo gigante, que foi feito para uma exposição que se chama Expo, há muitos anos atrás. Então, nós não tínhamos muito tempo para fazer turismo. Sim. Mas quando a gente conseguia uma brecha, a gente ia passear pela cidade. Então, esse foi um ponto turístico da cidade, assim, um monumento que a gente pôde conhecer, que a gente pôde subir no último andar do átomo e para ver a cidade e tudo mais. E pensa em retornar lá? Penso. A turismo ou a estudo, quem sabe. Como é que está o planejamento? Tem que analisar. Agora não é uma época muito boa, né, para viajar, mas eu penso em voltar sim. Já pensa em qual foco seguir, se for para estudar lá? Se for para estudar lá, eu voltaria à universidade que a gente conheceu, na cidade de Liege. E se fosse para fazer turismo, certamente eu ia voltar para a Bélgica, porque é uma cidade que eu gostei muito. E eu gostaria de voltar para lá com minha família ou com outros amigos. E algo que a gente sempre pergunta, as pessoas gostam muito de saber, é como funciona a locomoção na cidade. Ela é prática, ela tem um custo alto, ela tem um custo baixo? Em Bruxelas eu achei bem fácil, porque como a cidade tem um metrô, é muito fácil se locomover e é barato também, porque tu compra o ticket e tu tem lá tantas viagens garantidas. E o sistema ele é bem completo, apesar de ser bem simples, ele é bem completo, tu pode ir para qualquer ponto da cidade e é muito rápido, porque cada trem do metrô passa a cada 3 minutos, então se tu perde um, daqui a 3 minutos tem outro. E em Paris também, eu achei muito fácil em função do metrô, apesar de que eu achei o sistema do metrô em Paris um pouco mais complexo, porque tinham mais linhas, achei um pouco mais confuso do que em Bruxelas. Acabou tendo que trocar um pouco mais de linha de vez em quando? Acabei tendo que trocar mais de linha. Mas em Bruxelas eu achei muito fácil. Lá também tem ônibus, eu andei uma vez de ônibus dentro da cidade, que eu também achei bem fácil. E eu achei até mais legal do que andar de metrô, porque para turista tu vê a cidade, no metrô tu não vê a cidade, apesar de ser mais rápido e mais fácil. Mas no ônibus tu consegue ver o que tem lá fora. E quais dicas tu dá para quem for viajar para a Bélgica? Bom, eu digo que vale a pena e que não deixem de conhecer os pontos turísticos. Viajem, vão para cidades próximas a Bruxelas, que as pequenas cidades que tem em volta também são muito bonitas e tem muita história.
E é um lugar que vale muito a pena conhecer. Fica à vontade de retornar lá, então. Fica. Muito bem. E para as pessoas que forem para lá, o que tu recomenda quanto à hospedagem? Tu chegou a conhecer um pessoal que estava hospedado lá? Como é que funciona? Na verdade, como a gente foi em um grupo, isso não foi nós que definimos. A gente ficou em um hotel lá, mas sempre tem hotéis, tem hostels e também agora tem sites que alugam apartamentos e lofts. Então, tem muitas opções para quem vai viajar que acabam não sendo muito caras. Isso tudo vai depender de quantas pessoas estão no grupo. Mas acaba conseguindo um preço bem acessível. Acabam conseguindo um preço mais legal. Bacana. Então, nosso tempo já está terminando, Giovana. Te agradeço pela presença, por compartilhar essas experiências com a gente. Obrigada. E fica, então, à vontade de retornar lá. Fica. E também a sugestão para as pessoas irem, né? Sim. Vão para Bruxelas, porque é um lugar lindo. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado. A gente agradece, além da Giovana, a Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Univates também, em especial a Lojas Dúlios. O check-in de hoje fica por aqui. Tchau!